Olá, meu querido, tudo bem? Tudo em paz? Eu sou o nosso irmão Alberto Lírio, você já me conhece, aqui do canal Evangelho Eterno, a Verdade Ocultada. Meus queridos, eu vou fazer aqui uma pergunta para vocês que são meus inscritos e para vocês que gostam de ouvir a palavra de Deus na visão do Evangelho Eterno. O que você acha que aconteceria se Jesus resolvesse voltar aqui de novo, não é? E Deus, em forma de homem, em forma de filho, e quisesse ser membro, né, de alguma ou dessas denominações que aí está. Essas denominações que proíbem seus membros de usarem barbas. Ele conseguiria se tornar membro de uma dessas denominações? Eu estava vendo um vídeo daquela igreja que é de família, né? Que tem duas mulheres e tem o genro, né? Tem aí os netos, né? Que herdaram do missionário esta igreja. E eu estava vendo um vídeo que uma das filhas dele, esse missionário já morreu, alguém fez uma pergunta para ela e disse assim: minha irmã, eu uso barba, eu posso me tornar membro da igreja de vocês? E ela disse assim: olha, tornar membro você não pode. Você pode congregar, mas você não pode se tornar membro desta igreja. Segundo a tradição, Jesus, não é? Ele usava barba. Ele tinha cabelos longos e usava barba. Segundo a tradição, não esse Jesus aí, esse Jesus europeu não, esse Jesus romano não é? Mas segundo a tradição, Jesus, ele era cabeludo e usava barba. Aí, como é que fica quando essas igrejas que têm donos, não é? Eles têm lá as suas regras internas, as suas regras particulares, e eles dizem que na igreja deles, ou eles falam, na minha igreja, a regra é essa, ou a regra é aquela. Então, tem muitas igrejas que suas normas, não é? Internas, inclui excluir quem não dá o dízimo. Ou seja, tem algumas igrejas que, se a pessoa aceitar a Jesus, fazer parte dessa denominação, mas se não for dizimista, esta pessoa também não pode constar no rol de membros e nem tampouco no rol de obreiros. Aí eu te pergunto, esse aceitar a Jesus é um aceitar mesmo de coração, ou esse aceitar Jesus envolve você estar inserido nas normas internas da igreja? Se uma pessoa barbudo que usa barba, ele não pode pertencer a esta igreja como membro, então se Deus se tornasse carne e voltasse aqui na terra outra vez e quisesse fazer parte de uma dessas denominações, ele não poderia. Aí eu pergunto, esse povo se parece mesmo com Jesus? Ou eles se parecem com os sacerdotes do templo que havia lá em Jerusalém? Então, aí você nota que o jugo dos homens são tão pesados que nem Jesus teria chance de se tornar um membro desta igreja. Aí aqui vai a minha pergunta, queridos.
aqui vai a minha pergunta. De onde que esse povo tira tanta coisa? De onde que eles tiram tanta coisa para fazer as suas regras internas? Eles têm igrejas, né? É porque a igreja são deles. A igreja nunca foi do eterno Criador. Eles montam as suas empresas, eles montam as regras internas, não é? E aí dizem que é em nome de Deus. Uma coisa a gente tem que admitir. A gente tem que admitir. Quando eles falam que na minha igreja não pode isso, nem pode aquilo, eles estão certíssimos. Por quê, Alberto? Porque a igreja deles nunca foi igreja de Deus. É interessante que quando Jesus veio pregar o evangelho do reino, Jesus, ele foi ignorado quando ele começou a visitar a casa, né, de pessoas que não eram bem vistas na sociedade judaica, como a Maria Madalena, eu não vou falar a sua profissão, como o Zaqueu, que era uma pessoa que era cobrador de imposto. Segundo a história, Zaqueu passava a perna em muita gente, não é? Jesus, ele se encontrava com pecadores, comia com pecadores. Jesus conversava muito com os pecadores, não é? Que eram os transgressores da lei de Moisés. Pecado era isso. E é interessante que hoje em dia, se você observa essas igrejas denominacionais que estão aí, você vai ver que eles estão totalmente contrários do que a Bíblia diz. Esses dias, querido, me bateu um desejo. Eu estava estudando uma coisa na Bíblia e de repente eu parei e eu senti o desejo de ir lá na Praça Central aqui na minha cidade. Ali ficam muitos mendigos, e sentar com os mendigos, conversar com eles e abraçá-los. Eu não sei o que deu na minha cabeça, mas eu estava estudando justamente a parte que Jesus fala que se a gente não amar os nossos inimigos, nós não teríamos nenhuma chance de se aperfeiçoar diante de Jesus. Jesus falou que... Por quê? Porque Jesus falou... Desculpe aí, tá? Estou limpando o salão aqui, acabei de chegar. Porque Jesus falou que amar os amigos, os fariseus, os saduceus também faziam isso, os hipócritas. Jesus falou: quero ver vocês amar o inimigo de vocês. Se a obra de vocês não exceder, ou seja, não for superior à dos escribas e dos fariseus, Jesus falou: ó, vocês então não estão fazendo nada. A obra de vocês tem que ser superior à dos escribas e dos fariseus. E eu me deu aquela vontade e eu fui. Queridos, talvez um dos melhores momentos da minha vida que eu tive. Abraçar aquelas pessoas. Então, queridos, se Jesus resolvesse voltar aqui de novo, Deus em forma de homem, que no caso seria filho, não é? E quisesse ser membro dessas denominações que proíbem barba, não é? Que proíbe outras coisas, não é? Então, Jesus, ele não teria chance nenhuma. Não teria chance nenhuma. É mais uma prova para você notar e você observar que tudo isso aí é balela. Esse sistema religioso é balela. Isso é coisa de homem. Isso não é coisa de Deus.
Outra coisa, queridos, a partir do momento que você entender que nem eu e nem você precisamos mais ter um líder religioso, humano aqui na Terra sobre as nossas cabeças, o dia que você entender isso, o dia que você encontrar na Bíblia que Deus já estabeleceu o seu reino pós o ano 70, que o reino de Deus estabelecido é Deus em você. Do jeito que está Apocalipse capítulo 21, capítulo 22, não é? Existem tantas coisas, os pronomes, não é? Vós, nós, eles, tudo isso são pronomes que você deveria entender como premissas, né, de que a Bíblia ela já foi cumprida, de tudo que está na Bíblia já foi cumprido, já cumpriu. Então eu e você o que precisamos é crer na obra redentora do nosso Criador. Agora, analise você comigo. Eu chegar e querer ser membro de uma denominação e eu não poder ser membro dessa denominação porque eu uso uma costeleta, eu uso cavanhaque, eu uso um bigode e eu uso barba. Você imagina, querido? Aí você tira as conclusões. Isso é coisa de Deus ou é do homem? Então quer dizer que Deus foi errado ao criar a barba para o homem? Onde está errado? Se eu não posso ter barba, por que Deus criou o homem com barba? Você está vendo como que é a situação? Ou seja, o Deus Criador, ele cria o homem com barba. Aí eu não posso entrar numa igreja que se diz igreja de Deus porque eu estou com barba. Então esse povo, na verdade, quando eles não recebem, não querem receber, até porque ninguém precisa disso, entrar numa denominação, se tornar membro, ninguém precisa. Aí, quando eles não aceitam isso, na verdade eles não estão aceitando o que o Criador fez. É o Criador que fez isso. Não foi o homem que criou barba no homem. Foi Deus que fez a barba no homem. Aí, você observa contra quem que eles estão trabalhando. Ué, tem gente que fala assim, mas o homem não pode ter o cabelo comprido. Ué, mas por que Deus criou o cabelo do homem e o cabelo do homem cresce? Por que Deus, sendo inteligentíssimo, ele não botou o cabelo do homem para crescer até certo ponto? Dali para frente não cresce mais. Então, se Deus ele tem o controle de tudo, então tem algo errado. Tem algo errado. Então, essas denominações, essas igrejas, na verdade estão trabalhando contra Deus. Porque, nesse caso, foi Deus que fez errado, não é? Então, se Deus tem uma igreja na terra, uma denominação, e essa denominação não permite que o homem barbudo se torne membro, então Deus errou. Deus errou. Só que Deus não errou. Quem está errado é o ser humano. Quem está errado é essas denominações achando que estão fazendo as coisas no nome de Deus. Deus não errou. O problema todo é que o homem ele se acha superior ou melhor do que o nosso Criador. Deus te abençoe. Aí é mais uma prova de que eles têm igrejas. A maior prova que a igreja não é de Deus, é do homem, é isso aí que eles fazem, né? Eles colocam ali essas coisas, essa tradição, eles colocam esses usos e costumes para provar que de Deus não tem nada. Usos e costumes, eles têm igrejas. Deus te abençoe. Tchau.